Será que essa cripto aqui, a Ethereum Classic, essa Ethereum verdinha, pode se valorizar muito nos próximos meses? E para onde será que vão os mineradores de Ethereum depois da próxima grande atualização que deve acontecer agora no mês de setembro? Eu vou responder todas as perguntas aqui, então não esquece de já ir deixando o seu like aqui embaixo e seguir comigo nesse vídeo até o final. Mas por que tem tanta gente no mercado achando que a Ethereum Classic, o ETC, pode se valorizar nos próximos meses? Basicamente, a Ethereum, que é a maior plataforma de contratos inteligentes da atualidade, vai passar por uma grande atualização lá no dia 19 de setembro, que é a atualização conhecida como The Merge e que antes era conhecida como Ethereum 2.0. O The Merge é a mudança do algoritmo de consenso da Ethereum. Mas calma aí e vamos entender o que é esse algoritmo de consenso. Basicamente, toda criptomoeda, toda blockchain, ela precisa de um algoritmo para ela conseguir funcionar de maneira descentralizada. Pensa que se a gente estivesse tratando de uma empresa ou então de um governo, um líder só iria tomar as decisões e garantir que tudo está sendo feito de maneira correta, de forma centralizada. Quando a gente quer descentralizar isso entre vários computadores, que é o que as blockchains fazem, a gente vai precisar de um algoritmo para poder garantir que tudo isso está sendo feito da maneira correta e que todas aquelas partes diferentes da rede vão conseguir alcançar um consenso. E é para isso que servem os algoritmos de consenso. Atualmente, a Ethereum usa o algoritmo de consenso do Proof of Work. O Proof of Work é um algoritmo de consenso que funciona com base no poder computacional. Então, cada computador que está inserido nessa blockchain vai ter que fazer várias contas matemáticas e resolver vários algoritmos para poder competir para adicionar novas informações nessa blockchain, nessa rede de computadores, e aí conseguir uma recompensa. É por isso que quando a gente vê fotos das grandes mineradoras de Bitcoin, elas são vários galpões com vários computadores específicos. No caso do Bitcoin, são as máquinas conhecidas como ASIC, que vão estar rodando 24 horas por dia com energia muito barata para poder conseguir validar as informações da rede e conseguir essas recompensas. Esse é o processo que a gente chama de mineração no Proof of Work. Só que existe um outro algoritmo de consenso, que é o algoritmo de consenso de Proof of Stake, que trabalha com base na quantidade de ativos que cada computador vai deixar travado na rede. Então, cada um deles vai deixar uma parte das suas criptos bloqueadas para poder ajudar na validação das informações que são adicionadas na blockchain e dessa maneira competir pelas recompensas. E como eu estava dizendo, o The Merge, essa atualização que está prevista para acontecer em setembro lá na rede da Ethereum, vai ser a mudança da Ethereum do algoritmo de consenso de Proof of Work para o algoritmo de consenso de Proof of Stake. Só que aí você deve estar se perguntando, o que vai acontecer com todos esses mineradores que já têm balcões enormes com várias máquinas trabalhando com energia barata para poder garantir a competitividade nessa mineração de Ethereum? E é essa mesma pergunta que várias pessoas no mercado estão se fazendo, e é aí que a gente chega na Ethereum Classic, a ETC. A Ethereum Classic é uma cripto até mais antiga do que a Ethereum, e ela surgiu inicialmente para poder ser a Ethereum. Só que lá em 2016, a Ethereum passou por um hack conhecido como DAO hacking, em que várias criptos foram roubadas e foram perdidas. E aí, para poder tentar consertar esse erro, eles criaram um fork na rede, que é uma divisão, uma duplicação da rede da Ethereum. E aí eles continuaram a Ethereum e as transações, os desenvolvedores e os mineradores na Ethereum que a gente conhece hoje, e a rede anterior, que foi aquela que passou pelo hacking, ela ficou sendo chamada de Ethereum Classic. Só que essa Ethereum Classic não vai passar por essa mudança do algoritmo de consenso de Proof of Work para Proof of Stake. Então os mineradores que hoje estão na rede da Ethereum vão conseguir continuar minerando e buscando recompensas lá na rede da Ethereum Classic. E tem um detalhe muito importante aí. Quanto mais mineradores você tem em uma rede que funciona com o algoritmo de consenso de Proof of Work, quanto mais computadores rodando esses algoritmos para poder garantir essa validação, mais segura essa rede tende a ficar, por um medidor que a gente chama de hash rate, que é esse gráfico que você consegue acompanhar com o crescimento na prática da segurança por poder computacional que a gente tem na rede de uma determinada criptomoeda. E com uma segurança maior que poderia ir para a Ethereum Classic,
se esses mineradores que não vão mais conseguir minerar na rede da Ethereum migrarem para a rede da Ethereum Classic, tem muita gente achando que os fundamentos dessa rede vão melhorar e, consequentemente, que ela pode se valorizar. Mas tem vários pontos aí que ficam um pouco estranhos e que a maioria das pessoas não repara e que podem fazer com que a Ethereum Classic não seja um bom investimento. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que a Ethereum Classic é uma rede morta, ela é um zumbi das blockchains. Ela foi abandonada quase que completamente pelos desenvolvedores e as quantidades de saldos nas carteiras da rede da Ethereum Classic atualmente já são completamente diferentes desses mesmos saldos na rede da Ethereum. Então não faria sentido para as mesmas pessoas utilizarem suas carteiras na rede da Ethereum e na rede da Ethereum Classic. E isso fica ainda mais importante quando a gente lembra que o ecossistema que foi construído na Ethereum nesses últimos anos não foi construído lá na rede da Ethereum Classic. Então várias aplicações que na prática criam o valor da Ethereum, como é o caso da Uniswap, da Aave, da OpenSea para a venda de NFTs, não foram criadas e desenvolvidas para a Ethereum Classic. Então, apesar dela poder ter, em teoria, essa migração do poder computacional, se tornar uma rede mais segura com essas recompensas, isso por si só não vai fazer com que a Ethereum Classic seja uma blockchain mais atrativa. E um segundo ponto muito importante de frisar aqui é que a mineração da Ethereum é feita por meio de GPU, que é a placa de vídeo genérica que a gente tem em vários computadores hoje espalhados ao redor do mundo. Isso é muito diferente da mineração de Bitcoin. A mineração de Bitcoin é feita por uma máquina específica chamada de ASIC, que é criada para poder validar aquele algoritmo de consenso. Então, caso acontecesse uma migração da rede do Bitcoin para outras redes, elas provavelmente iriam para redes forks, ou seja, redes cópias do Bitcoin, como é o caso do Bitcoin Cash, do Bitcoin SV e assim por diante. Só que, no caso da Ethereum, como essa mineração é feita por GPUs, não significa que esses mineradores iriam para a Ethereum Classic. Eles poderiam ir para uma gama enorme de criptos diferentes que funcionariam com essa mesma validação, porque essa máquina feita para esse algoritmo de consenso é uma máquina um pouco mais genérica que serve para vários usos diferentes. E a gente poderia até mesmo ver um aumento da oferta dessas placas de vídeo no mercado. Dois pontos interessantes que a gente pode citar aqui e vendo na prática o que os mineradores de Ethereum estão fazendo hoje. O primeiro ponto que a gente pode ressaltar é que muitos dos mineradores de Ethereum já passaram pelo break-even. O break-even é o momento em que os seus investimentos iniciais já foram pagos pelo crescimento dos seus ganhos em um determinado investimento. Então vamos supor que você investiu 10 milhões em máquinas para poder minerar Ethereum. O seu break-even vai acontecer quando você conseguir minerar 10 milhões em Ethereum e a partir dali tudo que você conseguir vai ser o seu lucro, lógico, tirando aqueles gastos que você tem com energia elétrica e assim por diante, como o desgaste das máquinas. Atualmente, a maioria dos mineradores de Ethereum já passaram pelo break-even, então muitos deles vão continuar dispostos a minerar até onde a rede da Ethereum for, que no caso hoje está marcado para 19 de setembro, e depois continuar utilizando esses aparelhos que já vão estar naturalmente um pouco mais gastos e menos eficientes para outras redes, mas de maneira temporária. Não significa que eles vão continuar investindo para poder validar essas outras redes. Ou então, uma outra tendência que a gente consegue reparar é que muitos desses mineradores podem ir para soluções de segunda camada da Ethereum que continuem utilizando esses mecanismos com a validação com base no poder computacional, como é o caso de algumas soluções para poder deixar a Ethereum mais rápida e mais barata, soluções de escalabilidade da rede da Ethereum, que vão utilizar um mecanismo conhecido como ZK Proofs, ou provas de conhecimento zero. Então esses são dois dos caminhos, das maiores hipóteses que a gente tem, hipóteses fortes para o que pode acontecer com os mineradores de Ethereum e que fazem muito mais sentido do que uma migração em massa para Ethereum Classic e muito menos do que uma valorização e uma melhoria nos fundamentos da Ethereum Classic. Porque, como eu disse, o que vai fazer o valor de uma rede são várias aplicações que foram construídas lá dentro, como é o caso de finanças descentralizadas, de NFTs, e a Ethereum Classic já foi abandonada há muito tempo, então ela não tem esse ecossistema desenvolvido lá dentro. Mas e aí, para onde você acha que os mineradores de Ethereum vão? Tem alguma cripto que você acha que pode se valorizar depois que acontecer esse demerge? Comenta aqui embaixo para eu poder saber as sugestões de vocês. E também não esquece que aqui embaixo eu vou estar deixando o link do Minuto Cripto. Então a gente sabe de primeira mão que o demerge está sendo previsto lá para dia 19 de setembro e essa é uma informação que pode te ajudar muito nos seus investimentos.
mas todos os dias saem notícias e informações como essas sobre a atualização de várias criptos e a gente libera todas elas lá no Minuto Cripto, que é o nosso e-mail diário e gratuito que vai chegar lá na sua caixa de e-mail todos os dias às 7 da manhã com as principais notícias e análises sobre o mercado cripto. Então, se você quer ter acesso a tudo isso de maneira gratuita, não esquece de clicar aqui embaixo e se inscrever com o seu e-mail. Não esquece também de deixar um like aqui, eu vou estar deixando aqui em cima também uma live que a gente fez explicando todo esse processo do The Merge e se ele pode ou não valorizar a cripto Ethereum, e a gente se vê aqui em um próximo vídeo. Até mais!